So I think we are going live now. So hi. Acho que estamos ao vivo. Olá, meu nome é Catarina Stenklo. Estou trabalhando na Business Unit de Soluções Empresariais na Saitiva e eu vou apresentar uma ideia para injeção, plataformas flexíveis e modulares para otimizar sua fabricação. Eu vou partilhar minha tela. Espero que vocês consigam ver agora. Então, muito obrigada por virem me ouvir hoje. Se a gente observar o mRNA, pode ser uma plataforma que pode ser usada para resposta à pandemia até terapias muito personalizadas. Mas se você observa a escala, vamos ter diferentes escalas que vão ter requisitos diferentes para os fabricantes. Nós temos a pandemia, a resposta à pandemia, que é de larga escala, e talvez vocês tenham até apenas um ou dois produtos, e temos outras infecções, outras doenças infecciosas, e as características da linha de fabricação é lidar com muitos produtos ao mesmo tempo, e tem que ser muito flexível para fazer isso e para aumentar a escala. E também você tem as terapias mais personalizadas, que a gente vai ver cada vez mais no futuro, porque tem muita inovação vindo nessa área. A gente, então, vai precisar de microfábricas para lidar com esse tipo de processo. Então, fazer esse tipo de fabricação leva tempo e você tem que pensar no investimento desde cedo. Você tem que pensar o que você vai produzir nessa linha de fabricação. Então, a gente tem que falar de uma maneira geral para todos os tipos de investimento. O que você deveria fazer é ficar informado, entender o que está chegando na indústria e como fazer aquela fabricação. O que é muito importante é saber os atributos de qualidade, porque você não consegue medir, você não pode fabricá-lo. Então, você precisa, talvez, estabelecer um novo método de testagem, etc. E você tem que pensar na escala que você vai querer para a sua linha de produção, você tem que observar o tamanho do mercado, a dosagem do seu produto. Aí você vai entender qual a escala que você vai necessitar. E muito importante é também ter um trabalho flexível, tornar possível crescer, em vez de começar já grande. Você começa de pequeno e depois vai crescendo se necessário. Se estamos observando o universo do RNA nos últimos 2 anos, a gente tem que ver todo esse novo universo desse campo de mRNA. A gente tem que explorar, tem que se educar nessa nova área, e essa foto é uma maneira da gente visualizar as áreas diferentes quando a gente está falando de mRNA. Estou separando o mRNA entre o codificável e o não. E se você observar a galáxia coding, é aqui que a gente vê o mRNA que a gente usa nas vacinas, os autoamplificados. Então, você coloca uma proteína substituindo. E com a galáxia de não codificação, vocês têm segmentos que funcionam no nível do gene para esse tipo de terapia funcional. Então, a gente tem observado o de não codificação como o ponto de partida. E aí a gente percebe que temos a transcrição e uma reação enzimática. Então, a gente tem trabalhado com ambos os campos na Saitiva, mas minha apresentação vai se focar
no mRNA de codificação. Então, rapidamente, principalmente para orientar vocês sobre os processos de mRNA, temos 3 processos, a fabricação de plasmídios, de mRNA e a de mRNA-LNP. E eu vou focar, então, nos segundos e terceiros processos no resto dessa apresentação. No futuro, eu espero que não precisamos ter a mesma urgência que nós tivemos nos últimos anos com a pandemia e as vacinas necessárias. Então, para o futuro, eu acho que vai ter espaço para uma fabricação mais otimizada, mas mesmo assim a gente tem que avançar rápido. E a pergunta é se há uma rota rápida para você ir do laboratório até a fabricação. Bem, eu diria que a gente deve focar nas células e moléculas e enzimas. Então, há algo naquela estrutura molecular que vai ter estruturas secundárias, então isso vai tornar mais difícil para o processo de purificação mais tarde. Então, tente perceber isso do início, se possível, e optimize a sua transcrição in vitro, o IVT, para você evitar dupla faixa de RNA. Se você está como alvo um tecido específico, você tem que prestar mais atenção à estratégia LNP desde o início. Eu recomendaria que vocês tomassem decisões baseadas em custos, para ganhar tempo. E também é importante saber os limites dos equipamentos de fabricação. A gente tem perguntas sobre as temperaturas dos fornos. É fácil você fazer as coisas no laboratório, mas quando você começa a fazer a fabricação, os solventes e as temperaturas são um complicador. E também pense grande desde o início, porque custa muito voltar e mudar depois de todo o processo estabelecido. Então, desenvolva o seu processo com a fabricação em mente desde o início. Se você estiver observando a fabricação de mRNA e o início do processo, há 2 maneiras diferentes de você fazer o capeamento. É a estrutura química que está no mRNA para proteger de degradação, mas também promover a tradução. Mas você tem o capeamento enzimático ou co-capeamento, e a maneira como a gente faz isso tem um efeito na sua fabricação. E também vai ter um efeito nas suas instalações de manufatura. Temos aqui alguns cenários e eu espero que vocês tenham um processo passo a passo, e a gente tem que ter uma assistência para o primeiro, que seria o co-capping. O segundo é o capping enzimático, onde vocês têm os efeitos entre as 2 reações enzimáticas, e também você tem no terceiro processo, onde você precisa de uma captura. Você tem que pensar nas capturas que acontecem entre os processos. Então, se você tem uma linha de fabricação flexível, você pode inserir esses passos no meio e você não gasta muito tempo mudando o seu trabalho. No próximo slide, eu vou ter traduzido o efeito de ter essas diferentes configurações. Então, se eu estiver observando os cenários diferentes, há diferenças nos rendimentos de processo e por lote, e você vai ver que com o co-capping, você normalmente tem
um título menor no início, mas é um processo mais curto. Com esse, você consegue ter um rendimento total melhor. Mas tendo menos passos, você vai ter menos custos, gastos com plástico, e no capping enzimático é um processo mais longo. Então, é um equilíbrio do que seria melhor. E também tem o tempo de processamento, que você tem que levar em consideração. Você observe o rendimento total e observar todos os aspectos, levá-los em consideração. Você também tem o custo dos reagentes. É claro que se você tem o licenciamento para o IVT, para as reações, e também a segurança do fornecimento. Então, se a gente estiver observando o processo downstream do IVT, do in vitro, então hoje há muita diversidade. Eu diria que não há um processo de plataforma, a gente pode oferecer uma configuração de plataforma, mas a gente tem que pensar como é que a gente vai purificar os diferentes mRNAs. E isso depende do tamanho do processo e as estruturas tridimensionais também. Porque essa molécula de RNA pode ter de 200 nucleotídeos até mais milhares de nucleotídeos. Mas se você tiver uma configuração de equipamentos muito flexível, há maneiras de você ser capaz de ter essa fabricação flexível e produzir produtos múltiplos dentro da sua instalação ao mesmo tempo. Então, para chegar nos seus objetivos de manufatura, você pode aumentar a escala, diminuir, ou para o mRNA, você pode considerar ambos em diferentes passos do processo. Então, você vai ter, quanto mais flexibilidade, você melhor pode aproveitar. Você pode pensar no tamanho, dependendo da escala do processo, e se você estiver pensando no desenvolvimento de processo, você pode não usar um único equipamento, mas tem algo importante para pensar, que você deveria ter um equipamento que torna fácil fazer os métodos de transferência da equipe de desenvolvimento de processo até a equipe de fabricação. Então, essa é uma pergunta que eu recebo dos meus clientes, qual a produção que uma linha de 10 litros poderia suportar, numa escala de 10 litros. A gente tem, às vezes, um processo menor, e isso determina o sucesso do aumento da escala. Então, a gente fez um cálculo básico, você deveria ter vários lotes. Estamos no ponto de início do IVT, com 10 litros, e fizemos alguns cenários de como se pareceria se você aumentar a escala ou diminuir a escala. Então, na maioria dos casos, os equipamentos de 10 litros funcionam muito bem nas suas unidades. Se você tiver que rodar em condições não ótimas, ainda funciona muito bem, com 5 litros, 25 litros, etc. Então, o que eu gostaria que vocês pensassem é que investissem em escala que seja flexível e você, então, vai ter a maximização do uso daquela linha de fabricação. Se você estiver observando a formulação de LNP, é também aqui importante otimizar para você ter escalabilidade. E ir com fornecedor que pode trabalhar com vocês desde o início, quando vocês estiverem fazendo as descobertas para validar a molécula e decidir a formulação para ter os alvos corretos para os tecidos corretos. Então, para isso, você vai precisar um equipamento para garantir que você possa garantir aquela qualidade conforme você aumentar a escala.
Então, essa otimização do LNP vai ficar cada vez mais importante quando você estiver desenvolvendo um produto que não seja somente para vacinas, mas também com alvo de terapias específicas para tecidos específicos. Para os LNPs, a gente pode fazer uma parceria com a nossa empresa para apoiar vocês nessa área. E quando vocês estiverem formulados os seus protocolos, vocês têm que pensar nos feelings. Aqui temos duas plataformas que são bastante ágeis e robóticas. Uma que é focada na área personalizada, que é um lote, um paciente, e você está aqui como alvo as suas vacinas de câncer antígenos, que permite muitos lotes para diferentes pacientes por dia. O outro que nós temos, ela pode ser mais escalável, com o mesmo conceito de automação, que você tem diversos produtos e se encaixa muito bem quando você quer fazer vários produtos e você quer diferentes medicamentos. Então, pode ser um encaixe estratégico para a sua linha de filling, para acelerar o avanço do seu produto. Então, a Cytiva pode apoiar toda a manufatura de mRNA, das produções até o filling, e a gente tem trabalho com a flexibilidade com títulos, diferentes títulos, e parece que é flexível o suficiente para se encaixar a diferentes cenários. E se há uma necessidade de juntar tudo isso numa única plataforma, mas com automações industriais diferentes, com apoio de consumo e com diferentes pacotes. E se você estiver precisando de novos conjuntos de manufatura, a gente tem uma solução modular para as fábricas, que pode incluir o processo completo, a formação de nanopartículas e etc., começando com um novo laboratório pode ser benéfico para o mRNA, porque você pode ver o que é específico para o mRNA, para novas instalações e novos conjuntos. Também você deveria considerar que para os mRNAs o processo é muito curto, então não inclui nenhum upstream baseado em células, onde você vai ter uma cultura de células que você vai estar tocando por várias semanas. Então, as reações enzimáticas levam horas. Então, é um processo curto. Você pode fazer a fabricação de um lote em uma semana, essencialmente. Isso significa que você tem a possibilidade, o potencial de ter muitos lotes no curto prazo. Então, mesmo que você aumente a escala, você tem 10 litros, por exemplo, tem muitas doses, e aí são os mesmos requisitos do que qualquer outros tamanhos. Então, você tem que observar os dados, os artigos publicados sobre o assunto. A gente tem um centro de armazenamento de dados e vocês podem acessar. Vocês não precisam pegar os dados das máscaras, vocês tiram das máquinas, vocês podem tirar da própria suíte de produtos. E a gente tem a conformidade de regulação e dar a habilidade de processar e fazer outras soluções digitais, como os sistemas de MS, LIMS, para apoiar a sua produção, que são sistemas de gestão de informação laboratorial.
Então, eu quero dar alguns conselhos para, eu diria que a caixa azul é o que está funcionando da parte de desenvolvimento. Eu diria que você deveria definir os seus objetivos dentro do design do Plasmid, gaste tempo para você evitar o mRNA de dupla fita, garantir a exposição de 5 minutos, para você então não ter a denaturação antes do capping enzimático, por exemplo, e também faça o design para a fabricação. Então, aprenda o que pode ser feito em diferentes escalas de processo, porque alguns processos são fáceis de escalar e fáceis de você transferir para a parte de fábrica. Aqui, a parte verde é mais para o fabricante. Você deve se preparar para a flexibilidade e evolução. Você deveria investir numa linha de produção flexível, que pode se adaptar às diferentes necessidades. Você tem que entender a- então você tem que desafiar os cientistas e os clientes sobre o processo, porque pode ser que você tenha algo que possa incluir na sua linha de fabricação, mas também tem uma abordagem muito holística. Observe onde você pode fazer o filling de plasmídios, aliás, como é que você pode fazer dos plasmídios até o filling, para você ter a capacidade do início ao fim, e você tem que ter uma estratégia para gerenciamento de dados, porque você obtém muitos dados a partir da sua fabricação que precisam ser colocados em relatórios de lotes, etc. Então, eu vou concluindo por aqui, mas eu quero ver como é que essa tecnologia de mRNA vai evoluir. Eu espero que a gente possa ter menos urgência no futuro e mais foco na eficiência, na fabricação e no processo e economia do processo. Isso deve ser considerado. Isso também vai ser uma maneira da gente motivar a inovação do futuro. As considerações, quando você desenvolve um processo, pense sobre fabricar muito cedo. Eu, eu mantenho essa abordagem de plataforma para você melhorar a sua velocidade e também tenha uma abordagem holística e otimizável, e há soluções escaláveis disponíveis desde a unidade até soluções para diminuir e aumentar, que vai permitir a sua fabricação crescer e vai apoiar também o aumento da capacidade. Então, muito obrigada por me ouvirem. Eu nem sei, mas eu acho que temos uma sessão de perguntas e respostas, correto? Não temos perguntas? Tudo bem. Então, acho que era isso. Muito obrigada por assistirem à apresentação. Tenham um ótimo dia. Muito obrigada por me ouvirem. Bye, bye.